Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que já tem mais de 2 aqui, né? Onde tem 2 ou 3, está escrito, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E eu creio plenamente, irmãos, que Deus está aqui conosco. Quem crê assim, diga amém. Está assim. Ele está aqui para abençoar, para dar vitória àqueles que estão precisando nesta hora. Em nome do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, convido a todos a ficar de pé e vamos dar início a este culto de adoração a Deus, culto de testemunho, culto da palavra, de ouvir a palavra de Deus para os nossos corações. Depois de um dia frio, um dia chuvoso, né? Um dia diferente do que vinha acontecendo, né? Na nossa cidade, no nosso estado, vamos dizer assim. Aí caiu uma chuva, e chuva vem de Deus, viu? A chuva é de Deus, para regar a terra, molhar a terra. E assim, aprove a Deus por este friozinho maravilhoso, né? Esse frio que está acontecendo aqui no nossa cidade. Muito bem, vamos orar, dando início a este culto. Logo após estaremos louvando o nome do Senhor. Convido o nosso irmão Alexandre Paz, a fazer esta oração em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo. Oremos pedindo a Deus a sua bênção sobre nós aqui neste culto. Pai amado, querido e santo, te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos por tua infinita graça e misericórdia sobre nós. Continua nos abençoando, Senhor, esteja conosco aqui, recebendo a nossa oração, o nosso louvor. Abençoa os que aqui já estão, aqueles que estão por vir. Meu Deus, aqueles que por alguma razão não podem vir, sobretudo os que estão enfermos. Deus Santo, esteja conosco, meu Deus. Te rogamos, te invocamos a tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra suas harpas e vamos louvar o nome do Senhor. Hino de número 88, convido a irmã Edileuza, por favor, venha para cá, irmã Edileuza, cantar conosco. Irmã Rita, por favor. Meudina, por favor. Essa jovem aí, por favor, você que canta, vem aqui também louvar o nome do Senhor, nos ajudar aqui. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Abra sua harpa, sua boca, sua garganta e cante louvando o nome do Senhor Jesus. É maior, meu filho? Mãe Deus, por favor, vermelho, microfone vermelho para o irmão aqui. Dá o maior mesmo, né? Oi. Cante conosco, todos em nome de Jesus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até revela a nós, Senhor.
conferais louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conferais louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conferais louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conferais louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Aleluia, Deus. louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos que estão lá atrás, depois da coluna, vem mais para frente. Aqui tem muito espaço, fica mais perto aqui, mais junto. Vem mais para cá, por favor. Será melhor para você louvar o nome do Senhor, ficar aqui mais junto, nós. Todavia, fique à vontade, não é obrigado. Número 4 da nossa harpa cristã: Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Som maior. Cante todos em nome de Jesus. Não desanime, Deus proverá, Deus zelará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu
queres que eu te faça? Aleluia. Cante. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia, glória a Deus. Cantaremos mais um hino, número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Ré maior. Dó. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Jesus. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória. Quantos vencedores tem aqui? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe a vocês. Deus conceda o desejo dos vossos corações. Herdeiros, tem sua oportunidade agora, em nome de Jesus.
Deus abençoe essa juventude, essa adolescência. Que hino lindo, né, irmãos? Eu achei, aliás, esse hino é muito antigo e é muito bonito esse hino. Deus abençoe cada um, as vossas vidas, que dê um futuro brilhante para cada um. Amém? Meus queridos irmãos, convido a todos a ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Para tanto, convido o nosso irmão Liésio, tesoureiro da nossa igreja. Liésio vai fazer essa leitura em nome de Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor. O texto encontra-se em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Mateus 3, a partir do 13. Amém? Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Amém. Leitura abençoada sobre o batismo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Em outras palavras, né? Então, o Espírito de Deus desceu como pomba. É um dos símbolos do Espírito Santo, é a pomba. O símbolo do Espírito Santo, ele se manifesta através da água, do vento, a pomba, o óleo, e tem um outro que eu não estou me lembrando agora. São os símbolos do Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos orar, logo após vamos recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Irmã Josi, por gentileza, pode louvar o nome do Senhor. Já se prepare aí, um hino muito bonito, louvar o nome do Senhor, enquanto os irmãos recolhem dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E vamos orar então com Alexandre. O senhor hoje é um orador. Saiu? Vem cá. O Alexandre hoje é o orador. Ele vai orar novamente pelas ofertas e também aproveitando, ora pelos enfermos da igreja. Pai do Senhor, irmãos, oremos então. Pai querido e santo, te louvamos por tudo, meu Deus, te agradecemos mais uma vez de estarmos aqui em tua presença e te rogamos, Senhor, continua nos abençoando. Te apresentamos os ofertantes, dizimistas, para que tu possa abençoá-los e de igual forma, meu Deus, que o tesouro da tua casa seja bem aplicado, que ele seja próspero e que sirva para engrandecimento do teu reino, da tua obra. Meu Deus, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria e muita emoção estar aqui hoje, né, com meu filhinho que vai descer as águas domingo. É um desejo do coração dele desde os 9 anos de idade, né, desde sempre. Ele insistia: mãe, fale com o pastor, eu quero me batizar. Mas chegou o tempo, né, seus 12 anos, e eu estou muito feliz. Vamos cantar um hino juntos, que é um hino que a gente sempre canta nos nossos devocionais em casa. Minha casa
Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Muito obrigado, irmã Rose. Deus te abençoe a senhora. E parabéns pro garotão aí que vai se batizar, viu? Você está no caminho certo, viu, querido? Amém. Muito bem. Logo mais, daqui a pouco, daqui em poucos instantes, o pastor da igreja estará fazendo a profissão de fé daqueles que vão se batizar. Vão descer as águas batismais. É um privilégio muito grande, irmãos. A Bíblia quem diz, né? Quem crê e o quê? E for batizado será salvo, né? Aí você pode me perguntar, mas quem não for batizado não será salvo, não? Também é. Também, sem problema. Agora, seria bom que fazer parte do rol do membro da nossa igreja, né? Isso é interessante, tá bom? Então, daqui a pouco os irmãos vai ser feita a profissão de fé. Os irmãos aguardem um pouquinho. E aquele jovem que faz parte do Sal da Terra não, dos herdeiros, se quiser ensaiar, daqui a pouco volta,
pode ir, tá? Você ensaia, aí antes de terminar o culto, você desce para fazer a profissão de fé, tá certo? Uma média de uns 40 minutos, tá certo? Muito bem. Mas, irmão, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, que será proferida pelo presbítero Elisandro. Vamos orar pelo presbítero Elisandro, que possa trazer uma palavra de Deus, vinda do céu, bem quentinha, para o meu e o seu coração. Quem crê que Deus fala ainda? Deus fala ainda pela sua palavra, pela uma palavra profética, pela uma poesia, um poema, pelo um hino da harpa. Deus pode falar para você, e assim vai, e pela palavra de Deus também, pelas profecias, né? Melisandro, por favor, gentileza. Eu quero saudar os irmãos e a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus porque estamos aqui esta noite, com esta oportunidade de estar aqui na casa dele, né? Que é sempre muito bom poder estar desfrutando da comunhão, da presença, da convivência dos irmãos e da presença do Senhor em nossas vidas. E a sua casa e a casa do Senhor é o lugar onde Ele pode também, né, também pode aqui compartilhar com a graça dEle através da vida de cada um de nós. Cada um de nós faz parte desse corpo vivo e eficaz, que é a igreja do Senhor. Então a sua vida, a minha vida, a sua família, os seus filhos, são importantes para o corpo de Cristo. Cada um tem uma função muito importante. O simples fato de você, entre aspas, estar aqui, já pode ser uma bênção para a vida de alguém que pode estar enfrentando uma dificuldade, e pelo fato de olhar para você e receber um abraço, receber um olhar sincero, já pode ser abençoado pela presença de Deus na sua vida. Por isso que é importante que nós nos dediquemos diariamente a nutrir-nos da palavra de Deus, porque é ela, como bem disse irmã Márcia ontem aqui, cheia do poder de Deus. Nós que estamos aqui não temos nada para oferecer, mas tão somente a presença de Deus em nossas vidas é que faz a diferença. Então, que possamos nessa noite continuar aqui, compartilhando cada um de nós com a presença de cada um, e vamos nos abençoando uns aos outros. Ore por mim, realmente há muito tempo eu não estava aqui nessa posição de pregar aqui no púlpito, mas isso é um motivo de alegria, é um desafio para a minha vida, e eu encarei isso como um chamado do Senhor. Agradeço ao pastor Pedro, ao pastor Eliezer, ao pastor Natanael e à direção da igreja pela confiança, e aqui estou disponível. Ore por mim e vamos falar das coisas de Jesus, que é o mais importante, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia na epístola de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, e a partir do verso 16. Vocês vão estranhar, mas, irmão, você vai falar de um texto que solicita de alguém diligência no ministério. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa palavra. Eu vou ler a partir do 12, tá, meus irmãos? Até o 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza.
persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como eu bem frisei, eu queria fixar nesse versículo último: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meu irmão Elisandro, o que é que você quer, que mensagem você tem de Deus para nós, com uma epístola que é caracterizada ou direcionada para um jovem pastor que pastoreava uma igreja que estava numa cidade bastante complicada, com bastante dificuldades espirituais? O que é que isso tem a ver conosco, irmão Elisandro? Paulo, de fato, vamos conhecer primeiro quem era Timóteo. Timóteo era um jovem, dizem quem estuda profundamente esse livro, que Timóteo tinha em torno de 30 a 45 anos. Para um pastoreio, relativamente, ele era um jovem pastor. Ele tinha uma descendência judia, a mãe dele era judia, o pai dele era grego, mas desde sempre a sua família, pelo que conta a Escritura, o ensinava na palavra desde menino. Timóteo cresceu ouvindo as Santas Escrituras e se converteu em uma das viagens em que Paulo visitou a cidade de Listra, onde ele morava. E ali estava Timóteo, aquele jovem, diante daquele desafio que foi designado pelo seu primeiro pastor, que foi Paulo. Paulo pregou a palavra, lançou a semente, deu continuidade ao seu ministério. Em um outro momento percebeu o crescimento em graça e poder de Timóteo, não só pelos seus olhos, não só pelo que ele ouvia falar, mas a igreja e os irmãos daquele local percebiam e atestavam do poder do Espírito Santo agindo na vida de Paulo. Paulo fazia diferença já na sua igreja, onde ele foi convertido, desde novo, desde mais novo ainda. E Paulo, em uma das suas viagens, percebendo a necessidade da igreja de Éfeso, que enfrentava inúmeras adversidades espirituais, foi orientado pelo Senhor a contar com Timóteo, e designou-o para aquela igreja. Essa cidade, pelo que os textos sagrados nos dizem, os historiadores nos contam, essa cidade era uma cidade, se eu não me engano, a segunda maior de Roma, só perdia para a própria Roma. Era uma cidade desenvolvida, era uma cidade que a economia fluía, principalmente vinculados a práticas religiosas, ou seja, aquela cidade vivia do comércio de souvenirs, religiosos, ou seja, pequenas imagens de uma deusa que tinha relação com o sexo pagão, o sexo contra os princípios de Deus. Ou seja, aquela cidade sobrevivia a sua maior parte de
de uma prática que, de alguma forma, fazia o seu povo ainda mais escravo do pecado. E Paulo manda Timóteo para lá, para que ele pudesse dar conta ou administrar aqueles problemas. Fora esse contexto da cidade, que tinha muito, a cidade em si, né? A cidade era uma cidade desenvolvida, a gente conhece como as cidades grandes, né, podem oferecer dificuldades ou problemas para a nossa vida espiritual, porque tem vários costumes, várias vidas, tendências, né, várias visões de mundo atuando nas cidades grandes. Hoje em dia, até Natal, que é uma cidade particularmente pequena, a gente já vê influência da globalização, do globalismo, que traz um grande prejuízo para as nossas famílias, para as nossas vidas. E Éfeso tinha as características semelhantes, e a igreja de Éfeso estava inserida nesse contexto. A igreja de Éfeso estava inserida nesse contexto e estava, infelizmente, sofrendo as influências daquele lugar. E Paulo designa Timóteo para atuar ali. Que missão Timóteo recebe? E eu pergunto para você, talvez você não seja pastor, talvez você e minha irmã não seja esposa de pastor, talvez você não esteja aqui diretamente conduzindo o círculo de oração, talvez você não tenha nenhuma função eclesiástica ainda, mas você é um crente, você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus para fazer a diferença nesse mundo. E o Senhor, assim como Paulo, assim como ele colocou Timóteo em Éfeso, ele colocou você onde você está, para fazer a diferença, para combater o que faz mal à sua vida espiritual e à vida espiritual dos que estão sob sua responsabilidade ou aqueles que estão ao seu redor, mesmo que não tenham a sua responsabilidade. Muitas vezes, e a preocupação de Paulo com Timóteo era grande, porque ele considerava, se a gente olhar no capítulo 4, no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo chama Timóteo de Timóteo, meu amado filho. Então, você pode dizer, mas que pai é esse, hein? Coloca o filho que ele ama nessa cidade cheia de problemas, cheia de mazela, de todos os sentidos. Éfeso era uma cidade complicada. Além dessas características que eu mencionei, de ser uma cidade grande, desenvolvida economicamente, politicamente falando, tinha essa característica de cultuar uma deusa pagã, chamada, agora deu um branco, Artemis. Mas Artemis era na cultura grega, tinha alguém, Alexandre me lembra aí, tinha um outro nome, que eles faziam referência ou prestavam culto a essa mesma divindade, que essa divindade estimulava o sexo indiscriminado. Então, para você ter uma ideia, o quanto essa cidade vivia dessa prática pecaminosa, o templo era foi considerado uma das grandes maravilhas do mundo, e nesse local era praticamente como um shopping. Então lá tinha de tudo, lá tinha comércio de desses souvenirs que eu falei anteriormente, lá se praticava o sexo cultual, ou seja, da forma, nós aqui para entoar, para louvar ao Senhor, nós nos utilizamos dos louvores, das nossas vidas, dos nossos testemunhos, da palavra de Deus,
nós para agradecer, para entoar, para agradecer ao Senhor, para sermos gratos a Ele, nós entoamos hino, nós oferecemos culto racional a Ele. O culto racional dessa população era praticar sexo ao meio da rua, nas dependências do templo. Esse ritual era um tipo de adoração a essa deusa. Sem falar que ali comércio de brigas, assassinatos aconteciam nesse mesmo local. Então, esse contexto fazia da vida de Timóteo, trazia um desafio enorme para a vida de Timóteo. E ele estava ali, naquele local, como eu disse, designado por Deus para servi-lo. E o seu pai, na fé, Paulo, se preocupava muito com isso. Tanto que é onde eu quero chegar nessa mensagem, meus irmãos. Em uma tradução que eu coloquei aqui, na NVT diz, esse versículo 16 de 1 Timóteo diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Isso é Paulo dizendo a Timóteo, tá? Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Na minha Bíblia diz assim, na minha versão: tem cuidado de ti mesmo. Você presta atenção que a palavra cuidado tem relação direta com olhar com atenção, atentar bem, como na versão NVT diz, atente bem para a sua própria vida. E é aí onde eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. E aqui, a preocupação de Paulo é a seguinte: Timóteo estava ali, vamos dizer assim, emaranhado nessa atividade pastoral, que exigia, com certeza, fisicamente e espiritualmente dele, da vida dele, muito. É claro que o Senhor nos dá a graça, dava poder, autoridade, porque Ele não chama ninguém e desampara. Mas o exercício ministerial precisava ser olhado com atenção. E por isso Paulo orienta: atente bem para a sua própria vida. Muitas vezes, meus irmãos, eu vou me utilizar como exemplo. Eu sou Elisandro, trabalho, tenho uma esposa, graças a Deus, fiel, honesta, dedicada. Tenho 2 filhos, um de 8 anos, vai fazer 9, e outro de 1 ano e 4 meses. Sou servo do Senhor, atuo aqui na igreja para a glória dEle, pela misericórdia dEle. Hoje estou aqui trazendo uma porção da palavra de Deus para a vida de vocês, para a igreja do Senhor. Mas lá fora tem vida também. Lá fora eu sou testemunha viva do Cristo que me salvou. Você é testemunha viva do Cristo que lhe salvou. E muitas vezes a gente está nesse movimento, nessa dinâmica e nessa preocupação, assim como Timóteo deveria estar inserido em pregar a palavra para os que os ouviam naquela cidade embebida em pecado. Só que ele não poderia, e assim Paulo o advertiu, descuidar da vida dele. Ele não poderia ficar desatento com a própria vida. E quando eu digo isso, é muito abrangente. Não é só olhar. O que é o olhar com atenção para a vida dele? Irmã Jaqueline ontem, hoje não sei se foi Jaqueline, eu acho que foi isso. Ou foi irmã Samira, no primeiro dia. Ela disse que um pássaro não pode voar sem as 2 asas, assim como um avião. Esse é um exemplo de que o crente não pode voltar-se apenas para o testemunho externo.
a sua obra para os outros. O crente não pode estar só focado nisso. Também deve estar, mas não pode negligenciar a sua vida, os cuidados com a sua vida espiritual, com a sua saúde como um todo, porque senão, e no trato com a sua família, porque quando nós nos descuidamos de uma coisa ou de outra, o pássaro cai, porque o pássaro não consegue voar com uma asa só. Então nós precisamos estar atentos ao que Paulo orienta Timóteo. Atenta bem para a sua vida. Ó, um exemplo, eu não estou sendo testemunha viva do que Deus fez para a minha vida, para os que me olham, para os que me rodeiam. E se eu não tiver cuidado, ficar negligente com o meu cuidado com a minha vida espiritual, com a minha própria vida, com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, eu posso desfazer o que eu prego. Por exemplo, se eu não tenho uma vida devocional diária, se eu não cuido do meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, isso pode ser um fator que desconstrói o meu testemunho. Se eu chego na minha casa, infelizmente minha esposa não pôde estar aqui hoje, porque ela poderia testemunhar para os irmãos. Se eu chego em minha casa e no trato com ela, eu sou um bruto, um arrogante, um grosso, e os vizinhos me escutam, e todo domingo ou todos os dias de culto eu venho com a paletó, com a Bíblia debaixo do braço, mas os vizinhos e as pessoas que moram no condomínio, que o mesmo condomínio que eu, escutam a forma como eu trato ela e os meus filhos. Mas esse estado de descontrole não vem de um dia para o outro. Esse estado de descontrole não vem de uma hora para outra, muitas vezes. Isso são brechas ou arestas que nós nos permitimos, que nós deixamos de olhar com atenção, e isso, dia após dia, vai minando o nosso testemunho, digamos assim, diante dos outros, ou pode minar. E isso é muito importante a gente estar atento, porque, meus irmãos, porque quando a gente abre mão ou negligencia o cuidado, ou com uma coisa ou com outra, nós sofremos. E essa era a preocupação que Paulo tinha com Timóteo, o seu filho. É muito fácil, meus irmãos, nós nos tornarmos, vamos abrir Mateus 23, 27. Por favor. É muito fácil a gente se tornar isso aí, que está em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Esse é o perigo da gente negligenciar o cuidado. E eu trago aqui, meus irmãos, alguns desafios que o crente tem que estar atento para que esses desafios não minem a sua vida como um todo. E são 3 desafios que muitas vezes a gente não
não presta atenção que eles estão acontecendo diante dos nossos olhos, tanto com nós, com a nossa vida, tanto com a nossa família. Abram novamente em 1 Timóteo 14, 4, 14. Voltem lá, por favor, para 1 Timóteo. É um pouquinho antes do texto que eu li. E essa orientação que Paulo também dá a Timóteo serve muito para nós. Para que nós não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aí tem um princípio, meu irmão. Talvez você não tenha sido separado por Deus e ninguém tenha imposto a mão na sua cabeça. Mas você foi chamado por Deus. Você tem uma responsabilidade com a sua vida. E a vida dos que estão sob sua responsabilidade e ao seu redor também. O versículo 15 diz: medita estas coisas, não esqueça do que Deus chamou você. Você pode não ter nenhuma função aqui, mas o fato de ter sido recebido por Jesus como criatura, mas hoje sendo servo e salvo por Ele, você já tem por si só a missão de ser representante dEle aqui na terra. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Apocalipse capítulo 2. Versículos de 1 a 5. E aqui começa. Eu chamo da tríade. São 3 barreiras que a gente precisa vencer diariamente. Porque senão elas tomam conta, invadem nossas vidas e nos derruba. Digo já para vocês, vou ler o texto. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Meus irmãos, Éfeso, inicialmente, era uma igreja espiritualmente avivada. Era uma igreja espiritualmente fortalecida, que dava muito fruto. Era uma igreja viva, cheia da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Mas deixou o primeiro amor. Esqueceu-se disso. E onde é que ficam as 3 barreiras? Se você prestar atenção, é gradativo. Primeiro bate o cansaço espiritual, junto com o físico. Muitas vezes nós estamos muito focados em estar aqui 24 horas na igreja. Muito focados em estar pregando a palavra a todo tempo. Não que nós não devemos pegar a palavra, meu irmão.
mas às vezes até calado, nosso testemunho é propagado. E às vezes nós esquecemos de, nessa ânsia e nesse ativismo religioso, muitas vezes, que nós nos deixamos capturar, nós nos perdemos na caminhada e nos cansamos. E o resultado do cansaço é o desânimo. Desânimo espiritual. E o inimigo só quer uma oportunidade, uma brechinha para entrar e atuar nesse desânimo. Logo após o desânimo, preste atenção se não foi isso que aconteceu com Éfeso, com a igreja de Éfeso. E logo após o desânimo vem a estagnação espiritual. É gradativo, meu irmão. Muitas vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, afadigados, e não presta atenção, e não coloca os olhos na nossa vida como tem que olhar. Não dá atenção ao que estamos fazendo no dia a dia. Achamos que por estar, vamos dizer assim, ativos ou atuantes na obra, isso por si só é o que nos fortalece. Pelo contrário, muitas vezes é isso que nos adoece. E o pior, às vezes nós jogamos a culpa em Cristo, que não tem nada a ver, ou nas igrejas, no pastor, no irmão, que está do nosso lado. E qual o remédio para isso, meu irmão? Vamos ver agora. Abramos nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui não é uma receita que o psicólogo Elisandro está dando, mas sim uma receita que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, está lhe receitando. 1 Timóteo, capítulo 1:7. Eu vou chamar essa isso é, cuidar de si mesmo sem descuidar da doutrina. E aqui eu destaco 4 disciplinas que nós precisamos desenvolver ou nos deter, para que esse cansaço, esse desânimo e essa estagnação não se abatam sobre nossas vidas. Que a disciplina 1 é a disciplina da própria vida devocional. E aqui nós vamos ver isso em Timóteo, capítulo 1, verso 7. Desviando-se alguns, os 6 diz assim: se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Pessoas que, se achando conhecedoras da doutrina, se arvoram em propagar e ensinar coisas que nem elas se apropriam, nem elas têm conhecimento. Por que isso aconteceu? Porque elas deixaram a vida devocional de lado, a sua vida, a sua intimidade individual com Deus, o cuidado consigo próprio. Vocês, quem já viajou de avião, sabe muito bem, quando antes do avião levantar voo, como é que chama o nome? Os comissários de bordo, obrigado, dão todas aquelas orientações, e quando falam sobre as máscaras, eles dizem: se você está com alguém independente ao seu lado, se houver uma necessidade, você primeiro coloca a máscara em você, para depois colocar no outro, que está dependente de você, que não pode se proteger. E é assim, é um princípio para a nossa vida. Se a gente descuida individualmente de nós mesmos, o reino sofre.
Nossa casa sofre. E eu preparava essa palavra e ela, vamos dizer assim, me lapeava, como diz no nordestino, de todos os lados, porque eu sou um pai de família, graças a Deus, não sou perfeito, mas essa palavra falava muito forte no meu coração, para que eu ficasse ainda mais atento a essas verdades. Não podemos negligenciar a nossa vida. A disciplina do cuidado com a própria saúde. Vá lá para o capítulo 5 de Timóteo, por favor. 1 Timóteo. Verso 23. Olha aí Paulo orientando seu filho amado: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho. Aqui eu não vou entrar no mérito, tá, meu irmão? Eu vou entrar só no cuidado com a saúde. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo não foi fanático. Paulo foi responsável, um líder de verdade, que orienta o seu liderado, que o ensina, que o exorta a ter cuidado consigo mesmo, para que os outros, sob sua responsabilidade, também não caiam. E aqui não tem nada. Alguém pode dizer assim: vou me gastar e me deixar gastar pelo reino de Deus. Isso é outra história, não tem nada a ver com isso, mas o seu cuidado não deve ser negligenciado com você e com a sua saúde espiritual e corporal. A disciplina do próprio descanso. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, verso 10. Já estou terminando, viu, pastor? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Aqui é outro princípio, para a gente olhar para a necessidade do descanso. E aqui muitas vezes não tem a ver com viagens, porque às vezes a gente viaja e fica mais cansado de quando foi, do que estava inicialmente. Aqui é um descanso intencional, você se programa para isso, você planeja a sua vida para descansar, para cuidar das coisas banais, no bom sentido, meus irmãos, de ler uma coisa que você não está habituado a ler, de assistir um filme que te edifique, de conversar com a sua esposa, com seus filhos, de olhar com mais atenção para eles, ou simplesmente estar lá na cama, na rede, na espreguiçadeira. Isso não é todo dia, isso não é pecado. São momentos planejados que são importantes para qualquer um de nós. E a disciplina do lazer. Vamos lá para Provérbios, verso 18. Capítulo 5, verso 18. A disciplina do lazer. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Nós precisamos desses momentos, de desfrutar da companhia dos nossos familiares, da nossa família, com mais intimidade. Nós casais precisamos nos divertir. Só o marido e a mulher. Só a família, o marido, a mulher e os filhos, sem terceiros ou quartos. Precisamos nos divertir. Atividades que edificam a família, o casal, porque isso fortalece
e fecha as brechas que o inimigo tem tentado abrir no seu lar, meu irmão. Então, era isso que eu tinha da parte de Deus para vocês. Eu agradeço a oportunidade e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês esta noite. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe, Elisandro, e continue nessa jornada falando da palavra de Deus, que é primordial para a vida do crente. Lá maior, meu filho. Ele é tudo para mim. Canta comigo. Tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cante. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Muito bem, agora passo o trabalho para o pastor da igreja, que ele vai fazer a profissão de fé e aprove a Deus quanto Deus o orientar. Amada igreja, paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer a profissão de fé dos irmãos que vão descer as águas do batismo. Nós temos 9 irmãos novos. Uns são novos crentes, novos convertidos, e outros já são mais antigos, sobretudo alguns adolescentes que eram crianças na casa do Senhor, amadureceram e hoje são adolescentes e que vão descer as águas também. Amém? Eu queria, por favor, concentrá-los aqui mais próximo, aqui nessa bancada do centro, por gentileza. Eu vou chamando pelo nome: Ana Cláudia Almeida. Muito bem, Ana Cláudia. Caio Carvalho Marinho de Oliveira. Francisco Renilson da Silva. Isso, aí pertinho da Cláudia. Jezabete Fonseca de Paiva. Amém. José Regis. Josete Lins de Arruda Carvalho. Júlia Torres Souza. Talita Jordana da Cunha Fontoura. E Isaac Varela de Souza. Faltou alguém ser chamado? Somos 9, são 9, né? 2, 4, 6, 8, 9. Muito bem. Queridos, daqui a pouco eu vou pedir para que vocês venham aqui à frente, mas no momento eu vou dar algumas orientações, aí depois vocês serão chamados, tá bom? Vejam só, esse é um momento muito lindo, marcante na vida dos novos convertidos, porque antecede ao batismo nas águas. Todos nós que fomos batizados nas águas, nós passamos por esse momento muito marcante, que é um momento de declaração da nossa fé, publicamente, né? E faz parte do procedimento para o batismo. Ninguém é batizado nas águas na Assembleia de Deus se não fizer essa profissão de fé. É requisito, condição sine qua non. Falei bonito agora, não foi? Ou seja, a condição sine qua non é uma condição imprescindível, aquilo que não pode deixar de existir, tá? Para nós, os assembleanos. Pode ser que outra igreja não faça, mas nós fazemos isso, porque é a oportunidade que o novo convertido tem de declarar a sua concordância com o seu batismo publicamente, né? Então veja só, foi feita a leitura oficial no batismo de Jesus. Eu vou aproveitar esse tempinho antes das 9 para justamente fazer essa parte introdutória, tá? O batismo de Jesus ocorreu ali no Rio Jordão. Diz a palavra em Mateus 3, 13, como foi lido na leitura oficial.
veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui é o cenário do batismo de Jesus, Rio Jordão. João estava batizando ali, e Jesus se apresenta a ele para ser batizado, nada mais nada menos, pelo João, né? O Batista, ou seja, o batizador. Por isso que chama João Batista, porque vem do baptizo, né? Que vem o sobrenome dele, João Batista, porque também aquele que batiza. Então, queridos, Jesus se apresenta, ele diz: Senhor, eu que preciso ser batizado por você, porque na verdade eu que careço do batismo. Jesus diz: não, é importante para que toda a justiça se cumpra na minha vida, a justiça de Deus se cumpra na minha vida. E João o batizou nas águas, o batizou no rio, e isso nos leva a crer, nos dá a entender que foi por imersão, porque se fosse por aspersão, ou seja, molhando só a cabeça, seria em qualquer outro lugar, menos num rio. Ninguém vai num rio para não tomar banho, não é? Por isso que a Assembleia de Deus crê que o batismo é completo, de uma só vez, por imersão. Já falamos sobre isso no seminário de capacitação para o batismo. Todos eles participaram do seminário de capacitação para o batismo. Aquele que faltou, nós mandamos no grupo a apostila, e eles já deram certamente uma olhada. Então é isto: batismo é para que se cumpra a justiça de Deus na vida de vocês, e certamente está sendo cumprido. Existem algumas coisas que eu queria lhes apresentar, vocês já conhecem, mas só para lembrar: nós temos todo domingo a escola bíblica dominical. Não perca a escola dominical, ali você vai estudar a Bíblia sistematicamente. Vocês certamente, os que estão fazendo discipulado, participam na classe do discipulado, é outra lição parecida com essa. Quando vocês terminarem essa fase do discipulado, aí passam para uma respectiva classe, conforme a faixa etária de vocês. Ou, no caso, as irmãs participam. Josete, por exemplo, vai participar da sala das senhoras, assim que terminar o discipulado. As meninas aqui, os rapazes, participam ou da classe, é a quinta e a sexta. Pronto, o professor de adolescente está aqui, fica de pé, por gentileza. Alexandre é um dos professores, né? Onde vocês podem participar, saindo do discipulado. Eu creio que a maioria de vocês já participam, não é? Muito bem, muito obrigado. Com isso eu quero dizer: nunca perca uma aula de escola dominical, reserve o domingo para o Senhor. Eu fico muito entristecido quando existe alguém que marca, por exemplo, uma festa no domingo, no dia da escola dominical, ou no dia o culto do domingo é um culto que a nossa cultura entende que é um domingo do Senhor. Aí a gente marca o aniversário do menino na hora do culto, 18 horas, e chama os amigos. E aí os amigos, claro, para cumprir com aquele compromisso, vai na hora do culto. Eu pergunto aos irmãos: é justo um negócio desse? Né? Tanto dia para a gente marcar, porque não necessariamente a gente tem que marcar no dia que seja. Eu já fiz aniversário meu, completo no dia 5 de outubro, já fiz no dia 6, no dia 7, no dia 8. O aniversário de Jesus, 25 de dezembro. A gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro, mas tem pessoas que não consideram. Nós estamos perdendo isso, sabe, queridos? Nós estamos perdendo muito essa questão de vir à casa do Senhor, de vir ao templo. Eu gostei muito que uma das pregadoras foi a de ontem, né? Jaqueline Gomes, falando sobre a necessidade de vir ao templo. É muito importante, não deixar de vir. Eu sei que hoje, por exemplo, não temos muitos, porque viemos de um congresso aí desde sábado, domingo, manhã e noite, ontem também, não é? E certamente alguns estão cansados. Muito bem, mas o que eu quero dizer: não deixe a sua congregação, como muitos têm por costume. Tem gente que tanto faz vir à igreja como não vir. Não, eu vejo pela transmissão. A transmissão não é para isso. Tem outro valor, tem outra sensação. Está aqui na casa do Senhor.
e a pregadora dizia que aquele coxo que ela pregou ontem, Atos quanto? Atos 3, não foi? Diz que o coxo foi curado, por quê? Porque estava na porta do templo, né? Se ele tivesse em casa, deitado numa rede, não teria sido curado. Mas é aqui que nós somos curados, é aqui que nós somos trabalhados, é aqui que tem coisas que Deus só faz no templo. Ela disse isso e eu concordo com ela. Tem coisas que Deus só faz aqui no templo, não é? Tem coisas que Deus faz em qualquer lugar. Ah, pastor, mas eu posso também adorar a Deus independente de qualquer lugar. Pode. Só que esta casa foi preparada para isso. E é bíblico. Salomão, quando terminou o templo, foi que ele disse: Senhor, todo aquele que entrar nesta casa, orando a ti, ouve desde os altos céus. E o Senhor disse depois: aquele que entrar e orar a mim, eu vou ouvir. Isso é tão sagrado, por exemplo, para o israelita, que ele ora voltado para Israel, para o templo de Israel. Eu não quero supervalorizar o aspecto físico, mas é muito importante, porque senão seremos parte daquele grupo que está sendo chamado aí de desigrejado. Tanto faz ir para uma igreja como não, e tudo isso começa, sabe quando, irmãos? Quando o crente começa a murmurar. O crente começa a murmurar, começa a dar ouvido aos murmuradores. Tem gente que Satanás está usando nos últimos tempos para detratar, para denegrir, para murmurar e fazer com que até os novos convertidos caiam nisso, falando mal da igreja, falando mal da congregação, falando mal da denominação aonde comeu e viveu. Fala mal, e está vendo o que é que o líder diz? Está vendo o que é que o irmão Arimateus faz? Está vendo o que é que o professor faz? Olha Natanael. Aí começa a olhar para as pessoas, detona os líderes da igreja, porque detonando os líderes, claro, isso é coisa de Satanás. O que é que Satanás faz? Ele tenta matar primeiro o líder. Numa guerra, você faz o quê? Vai tentar, claro que o exército vai tentar matar o principal, não é? Porque com ele vai cair o resto. Então o inimigo tem usado dessa tática. Eu estou falando para vocês porque vocês estão começando agora. Quando alguém chegar no ouvido de vocês para falar mal da sua igreja e do seu pastor, não aceite. Falar mal do professor de escola dominical, não aceite. Isso é tão sério, sabe, irmãos, que a pessoa não está perto para se defender. E o outro diz o que quiser dizer. Diz, fala. Aí a pessoa diz: é mesmo, você tem tanta confiança naquele amigo, naquela amiga, naquela pessoa que está falando. Ora, irmão, tem gente que chega para o outro e diz assim: olha, fulano, aquilo ali é uma serpente. Eu já vi gente dizer isso. Aí a pessoa fica assim, quando olhar para a outra vai dizer: eita, vê direitinho uma serpente, porque a outra e o outro disse que era uma serpente. Isso é maligno, isso é destruidor, isso não agrega. E tem pessoas que vivem assim. E diga-se de passagem, pessoas que são influentes, muitas vezes. Quando se reúne, é para quê? Para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, falar mal disso, daquilo outro. E termina detonando o próprio grupo em que ele vive. A primeira coisa que nós vivemos aqui, depois da família, é a igreja. Aí detonamos não, que eu não faço isso. Detona a própria igreja da qual faz parte. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Então, muito cuidado, defenda a sua igreja. Se é uma coisa que eu defendo, primeiro, a glória de Deus, o reino de Deus. Quer ver eu ficar defensor, partir para a defensiva? Fale mal do evangelho perto de mim, fale mal de Jesus. Depois fale mal da igreja, fale mal da minha família, fale mal da igreja, fale mal do meu pastor presidente. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu acho que todo crente deve ter isso, sabe, irmãos? Porque senão, queridos, nós vamos viver por aí falando mal e alimentando, sabe? Alimentando, que é o pior, é isso. Assimila para si e parte agora para os outros. E isso não é bom para o crescimento espiritual de vocês, tá bom? Então não permita. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja centenária, é uma igreja sólida, igreja que tem estatuto. Aí você vai, depois você abre, eu mandei pelo WhatsApp para vocês, né, o Estatuto da Assembleia de Deus. Leia o Estatuto da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. Fiz aqui uma série sobre as declarações de fé da Assembleia de Deus. E nela nós cremos, aqui é o credo, né? Nós cremos, toda igreja que se preze
uma igreja sólida, ela tem o seu credo, ela tem as suas doutrinas, ela tem os seus usos e costumes. Por exemplo, se você viu um mormon por aí, você identifica fácil um mormon, não identifica? Normalmente os homens, ele tem uma camisa branca e uma gravatinha, não é? Os missionários sempre são assim. Se você for para o culto deles, a maioria deles usa um terno e gravata, ou então uma camisa com gravata. É costume deles. A Assembleia de Deus, os pastores, os ministros, os cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, nós usamos o quê? Paletó ou gravata, camisa com gravata, não é? É um costume. E eu não vou mudar isso, eu não posso mudar isso nunca, jamais em tempo algum. É um costume nós, por exemplo, chegarmos aqui e nos ajoelharmos. É um bom costume, é um excelente costume. Eu ajoelho, oro, busco ao Senhor. E a gente tem que diferenciar, mas de toda forma, tudo converge para a Bíblia, tudo converge para Cristo. A declaração de fé da Assembleia de Deus converge para Cristo. Se você for observar, eu vou abrir qualquer uma delas aqui, por exemplo, a declaração de fé número 12. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação conforme sua soberana vontade, para o que for útil. Está escrito, aí está aqui escrito, 1 Coríntios 12, versículo 1 até o 12. Todos os credos da nossa igreja têm a referência bíblica que respalda aquele credo da Assembleia de Deus. Inclusive, no estatuto também tem coisas que, a maior parte das coisas, quando parte para a questão doutrinária, faz referência também à Bíblia Sagrada. Mas existem coisas organizacionais que não precisa ter uma referência bíblica, não é? Não precisa ter uma referência bíblica. Por exemplo, deixa eu abrir aqui qualquer parte do estatuto da igreja. Por exemplo, dos deveres. São deveres dos membros da igreja, certo? Participar com assiduidade das reuniões e cultos da igreja. Está escrito na Bíblia isso? Não, mas está parecido. Por exemplo, não deixando a vossa congregação como muitos têm por costume. Está escrito na palavra do Senhor. Entregar seus dízimos regularmente ao tesouro da igreja, onde se congrega de conformidade com as Escrituras. Está escrito na palavra. Aqui não tem a referência bíblica, mas a Bíblia está cheia de referências bíblicas, dentre elas Malaquias 3, 8 até o 10 e tantas outras referências bíblicas que nós sabemos que precisamos entregar os dízimos e as ofertas. Contribuir com as ofertas com conformidade com as Escrituras Sagradas, viver de conformidade com a doutrina bíblica e os usos e costumes adotados pela IEADERN, conforme prescrito no regimento interno. Existe, além do estatuto, existe o regimento interno da igreja, que está atrelado ao estatuto. Então é isso, rejeitar movimentos ecumênicos e outros contrários aos princípios bíblicos adotados pela IEADERN. É interessante notar isto também, para que a gente mantenha a pureza doutrinária, a pureza que nós preconizamos, tá bom? Então, em síntese, algumas fontes que você pode ter que vai lhe ajudar a entender melhor a Assembleia de Deus, o Estatuto da Igreja, a Declaração de Fé e as lições da Escola Bíblica Dominical, sobretudo a Bíblia Sagrada, que tudo isso aqui está atrelado e não podemos deixar de atrelar a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, não é? Pois bem, queridos, então, dito isto, gostaria de fazer também um comentário do seguinte: aquele que vai se batizar, primeiro precisa crer que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Crer nas doutrinas, já falei aqui do credo, né? Sobretudo a doutrina da graça. Crer que você foi perdoado, ter essa certeza de que os seus pecados foram perdoados, que nós somos justificados pela fé através de Jesus Cristo. Temos que ter o respeito, o amor e a submissão aos nossos líderes espirituais, ao pastor da igreja, ao líder do conjunto, aos líderes de departamento, sempre e quando essas pessoas estiverem de acordo com a palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, por favor, não obedeça.
Se eu falar alguma coisa para você que não estiver de acordo com a palavra do Senhor, não me obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. E com isso é válido também para todos os outros departamentos. Se tal líder, você vê que ele não está de acordo com a palavra, não obedeça a esse líder. Não obedeça a essa líder, porque não está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra é o norte. A palavra é a bússola. A palavra tem a autoridade maior. Quem não se enquadrar com a palavra não é digno de obediência. Amém? Muito bem. Então, precisa ser um ato, o batismo, de espontânea vontade. Ninguém pode forçar ninguém a se batizar. Temos que saber por que devemos nos batizar nas águas. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então é mandamento do Senhor Jesus, né? Devemos estar dispostos a servir ao Senhor. Servir ao Senhor na congregação aonde nós aceitamos a Jesus ou não, mas aquela congregação que nós estamos. A congregação que estamos sendo batizados nas águas. Servir ao Senhor nela, quando for solicitado, ou de uma forma espontânea também. Eu gosto muito da proação, sabe, irmãos? Ninguém mandou, por exemplo, Elisandro fotografar, mas ele achou interessante fotografar, talvez até para postar e divulgar o que Deus está fazendo na igreja. Uma atitude nobre, não é? Ninguém precisou dizer para Ronaldo: olha, você tem que chegar cedo para pegar o baixo para tocar. Ele foi muito proativo, chegou cedo. Então, proação, acima de tudo. Não espere que as pessoas mandem, não espere que o seu líder mande, mas sejamos proativos, servindo ao Senhor, ok? Outra coisa importante é ser frequente aos cultos, os cultos da igreja local, de forma presencial, sempre que possível. Eu creio que os pastores da antiguidade, eles não tinham essa preocupação de dizer isso, porque não existia a transmissão virtual, não existia a pandemia, mas depois dessa pandemia, alguns preferem ficar em casa, não é, para acompanhar, mas não tem o mesmo sabor, irmãos. É mesmo que você chupar um confeito com o plástico do confeito. Não é igual, não é? O bom é estarmos aqui, o calor humano aqui que Deus se manifesta grandemente. Outro ponto importante, a questão da mordomia cristã. Estou só revisando aquilo que nós já falamos no curso de preparação para o batismo. A mordomia cristã, saber que dons, talentos e a nossa vida pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos da dispensa do Senhor. O que Deus me deu não é meu, eu estou cuidando daquilo. O carro que Deus me deu não é meu, a minha vida não é minha, eu não tenho controle sobre ela, é o Senhor. Tanto é que eu entreguei o meu emprego 2 vezes, você sabia? Entreguei meu emprego 2 vezes. Vou contar a você qual foi a primeira. Foi aquela parte da demissão que eu fui para a Petrobras. Quando eu voltei, que Deus me deu emprego de novo, trabalhei mais 15 anos e aos meus 53 anos de idade fui aposentado pelo INSS. Com pouco tempo depois, agora recente, eu ainda podia estar trabalhando secularmente, mas eu digo, eu vou mais uma vez me dedicar tempo completo à casa do Senhor. E aí, como eu já tenho minha aposentadoria, eu digo, aposentado estou, o Senhor já está provendo para mim, agora eu vou me dedicar outra vez tempo integral. Podia estar embarcado, eu podia estar lá na plataforma trabalhando para a Petrobras, me ganhando bastante dinheiro, mas eu disse, não, estou contente com a minha aposentadoria, é o suficiente para eu pagar minhas contas e manter minha família. Agora eu vou mais uma vez servir ao Senhor tempo integral. Isso se chama mordomia cristã. É você abdicar muitas vezes do seu bem-estar em benefício do reino de Deus. E com isso, tem a questão dos dízimos e das ofertas, que nós nos mantemos em relação à igreja. A igreja se mantém, nós pagamos as contas da igreja com dízimos e ofertas da própria igreja. Não existe verba governamental, a prefeitura não ajuda, faz o que é necessário fazer para a sociedade, para o bairro, uma limpeza de rua, a iluminação pública, e que, diga-se de passagem, nós pagamos a taxa de iluminação pública, mas dentro da igreja somos nós que pagamos nossas contas. Com o quê? Com os dízimos e as ofertas. Ajudamos aos missionários, ajudamos a tantas outras atividades da igreja. Lembrar
também que no dia do batismo agora será domingo que vem, onde vocês precisam estar cedo no tempo central para o batismo nas águas. Começa às 2h, cheguem meia hora antes, levem uma muda de roupa para trocar depois que se mergulhar, né? Vai molhar a roupa, precisará então de trocar de roupa. Ok? Então vamos à parte agora da profissão de fé. Gostaria que vocês viessem até aqui à frente, por favor. Ana, Caio, Renilson, Jezabete, José Regis, Josete, Júlia, Talita e Isaac. Coisa linda, né, irmãos? 9 pessoas, a igreja continua avançando. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Vocês podem voltar-se para mim, por gentileza? Pergunta de Enem, bem facilzinha. Pode ficar mais para cá assim, por gentileza? É rápido, é fácil. Não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos. Por que vocês querem se batizar? Eu queria que alguém respondesse, representando o grupo. Por que vocês querem se batizar? Eu já dei uma dica, não foi? Muito bem. Muito bem. Ela está dizendo aqui porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vocês acreditam igual a ela? É por isso? Amém. Alguém forçou vocês a se batizar? A irmã, sua esposa, disse: olha, Renilson, tem que ser agora. Foi assim, Renilson? Não, foi de livre e espontânea vontade? Graças a Deus. E José, foi Braz que mandou você se batizar? Não? E Júlia? Foi não, Júlia? Você mesmo? Foi a Wagner, não? Olha, está olhando para você ali. Glória a Deus. E você, foi seu avô que mandou você se batizar ou você decidiu? Por certo, Ana decidiu, graças a Deus que ela decidiu ano passado. Ela disse: não, pastor, agora não, estou analisando. Foi, Ana? Estou analisando. E a gente pacientemente ensinando a ela, os avós em casa também, e o testemunho da família, que é muito importante. Graças a Deus por vocês. Muito bem, queridos. Vocês acreditam ou rejeitam nas doutrinas que nós pregamos na Assembleia de Deus, baseado na declaração de fé da igreja? Acreditam nisto? As doutrinas que nós pregamos, aceitam isto? Muito bem. Estão dispostos a servir ao Senhor na igreja de forma voluntária ou quando solicitado? Concordam em servir? Promete ser frequente aos cultos locais de forma presencial, sempre que possível for, priorizando o reino de Deus? Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quanto à mordomia cristã, aquela questão da contribuição, de servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas, vocês estão de acordo? Amém? Olha, tem adolescente aqui que vai crescer, sabe? O salário vai crescer, vai ser bem muitão. Mas não esqueça do Senhor, não esqueça da igreja, não esqueça que a igreja precisa dos recursos, não é o pastor que precisa, a igreja precisa. E é uma maneira de ser abençoado por Deus. O Senhor diz que faça prova dele, você entrega os dízimos ao Senhor, devolve para ele o que pertence a ele, que é a 10ª parte só, não é? E vocês podem fazer um teste, podem fazer uma prova com Deus. Ele disse que vai repreender o devorador e vai dar uma bênção abundante, até que transborde. Amém? Muito bem. Quanto ao estatuto da igreja, vocês concordam com o estatuto da igreja? Certamente já leram, né? Aquele que não leu, por gentileza, dá uma lidazinha, tá? Por favor, virem-se para a igreja. Alguém tem alguma coisa contra o batismo dos irmãos? Todos concordam? Os pais aqui presentes concordam com o batismo dos seus filhos? Levante a mão e diga amém. Amém, glória a Deus. A igreja está aprovando, então vamos ficar de pé, irmãos. De pé você estará concordando. Quem estiver sentado eu vou entender que está discordando. Menos o Bebeto que não podia nem discordar, né? Que está com o bebê no colo. Desculpa, Bebeto. Se eu tivesse olhado para você, eu não tinha pedido essa forma de aceitação. Mas com certeza ele está sentado ali, porque está com o bebê no colo, e está concordando, até porque o seu filho vai se batizar nas águas, né? Eu fico muito feliz com isso. Estamos concordando, digamos amém. Amém. Diga para eles, parabéns. Pronto, pode sentar-se. Olhem, virem para mim agora aqui vocês.
parabéns. Quero batizar vocês domingo que vem. Será um prazer imenso batizar vocês. Vamos tirar uma foto bem bonita lá, tá certo? Para ficar para a história. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Vamos concluir então, queridos. Nós estamos na hora de concluir. Vamos ficar de pés. Oremos ao Senhor. Quero convidar aqui um dos nossos irmãos. Pode ser, Arimatés? O secretário da igreja, nosso irmão Arimatés Oliveira, estará orando, dando graças a Deus. Estou muito feliz com os 9 que vão descer as águas. E tem mais cinco que são da congregação de Fonte de Vida, Nova Cidade, né? Que vai se batizar. 9 e 5, 14. Não é isso? 14 pessoas vão se batizar nas águas domingo que vem. Pastor Eric vai estar comigo lá. Quem quiser ir está convidado. Os pais certamente estarão. E assim vai ser uma benção. Vamos orar então. Oremos pela irmã Diva, tá? Está com AVC. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu aviso aos candidatos que eu estarei dando um apoio a vocês no batismo domingo. Se Deus quiser, eu estarei lá a 1h20, 1h30, um pouco mais cedo, eu estarei no templo e aí vou providenciar, saber onde é que são as posições que vocês vão ficar. E já o pastor já orientou, levem uma roupa e cheguem cedo, que é para a gente se localizar na posição mais correta. Valeu? Eu vou entregar a ficha que vocês vão com o QR Code, que é para vocês vão apresentar lá no templo quando chegarem. Tem um QR Code e a fotografia. Então eu espere um pouquinho, eu já ia descendo, quando o pastor me chamou, eu ia descendo para entregar na mão de cada um de vocês. Então esperem por mim, por gentileza, que é para que vocês receberem e levarem para o templo central. Valeu? Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, por termos vindo à Tua casa para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Senhor. E neste momento que nós tivemos aqui a profissão de fé dos novos membros, futuros novos membros desta igreja, Senhor, nós estamos felizes por eles, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos senhores e senhoras que desejaram fazer parte da nossa igreja, Senhor, como membros efetivos da nossa denominação. Graças a Ti, Senhor, nós agradecemos. Meu Pai querido, nós Te pedimos Tuas bênçãos de saúde sobre os nossos irmãos que estão enfermos. E eu lembro agora a irmã Diva, a esposa do irmão Avanilde, que está, pelo menos ontem, estava na UTI, que o Senhor visite aquela tua filha ali naquele ambiente, Senhor, e lhe restaure a saúde. Pedimos também pelo irmão Renê, pelo irmão Mário, por todos os que estão enfermos, Onéas, presbítero Onéas, pelos que estão enfermos e necessitando. Te peço por aquele líder do Ministério de Gideões na Paraíba, meu amigo, que hoje teve um AVC e é um homem um cristão muito compenetrado e comprometido com a Tua obra, Senhor. Te peço também saúde para aquele homem chamado Rui. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão em algum tipo de sofrimento. Meu Senhor amado, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te pedimos uma noite abençoada, agradecidos a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Presbítero Elisandro, muito obrigado pela mensagem, foi maravilhosa. Vamos receber a bênção apostólica, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, queridos.